Levante os braços que tá começando mais um Fala Otaku! E hoje, Aê! nosso primeiro episódio da nossa nova série, que é o Fala Otaku Show, um podcast inicial criado pelo Portal Gintama, que vai oferecer ao público entrevistas com alguns dos mais importantes personagens e especialistas da área do entretenimento otaku. O programa será mensal e as entrevistas serão conduzidas pelos membros do Gintama. Hoje, os apresentadores do dia será Fábio Sakuda. Eu sou o Fábio Sakuda, o cara por trás do Shio, e eu tô aqui de novo, depois de tanto tempo. Bastante tempo mesmo, né? Faz quanto tempo que o Fala Otaku no formato lá do Hangout tá parado? Tá parado há quase um ano, praticamente. Quase um ano, nossa. A gente vai explicar isso no podcast mesmo do Fala Otaku, mas é muito importante lembrar e também falar aqui neste programa que agora o Fala Otaku, ele não vai ser, por enquanto, live, porque não estava sendo mais viável pra gente por questão de horários. Então, agora também o Fala Otaku, o clássico, o programa clássico, vai estar com o mesmo formato, só que agora vai ser vai ser podcast. Então, também vai ser upado lá no YouTube, como sempre, mas a única diferença é que ele vai ser um programa gravado. A gente vai ter mais tempo para trabalhar, porque ele vai ser também mensal. E a gente vai estar trazendo um conteúdo com mais qualidade, assim. É legal, né? É melhor. Dá pra participar desse jeito. Sim, e assim como o Fala Otaku, esse também vai ter. Aí também vai. É que esse é o primeiro programa, não vai ter. Mas neste programa, a gente sempre vai estar lendo os comentários sobre o programa passado. Então, basta usar nas redes sociais a hashtag Fala Otaku Show ou deixar um comentário tanto na postagem quanto no canal do YouTube, que a gente vai ler com muito carinho. Muito bem. E também vamos apresentar agora o Israel Guedes, que irá também, após isso, apresentar o convidado. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Certinho? Tudo tranquilo? Então, eu sou Israel, eu atualmente sou professor de mangá, escola de mangá Japan Sunset, aqui em São Paulo. E eu tenho um colega lá, que é justamente o Maurício Osamu, que ele é um cara muito experiente aí, trabalhou por 16 anos com mangá no Japão. Ele trabalhou com o cara do Omae wa mou shindeiru. Nani? Então... Aqui temos o Samu e tem toda essa bagagem que ele tá disposto aqui, grande humildade, a dividir com a gente, todo o seu conhecimento e suas experiências, porque é muito legal a gente ter alguém que realmente trabalhou lá e tá aqui, tipo, ao vivo, para dividir essas experiências com a gente. Ele ministra lá o curso dele com, sabe, um nível super profissional e ele é muito bom mesmo. Eu já vi desenhos dele. Ele tá lá no Instagram, procurem ele depois, vale muito a pena. E se eu fosse todo mundo que tá aí ouvindo, eu prestaria muita atenção aqui. Então, Maurício, pode dizer um oi pra gente? Boa noite, meu nome é Maurício. Olha que legal. Então, Maurício, aqui nós estamos no Brasil, nós só sabemos as coisas do Japão através dos mangás e dos animes. Mas, e aí, você pode contar como foi a sua experiência ir lá pro Japão? Porque as pessoas podem não saber, você nasceu aqui, você nasceu no Japão. Então, no meu caso, eu nasci aqui no Brasil e eu fui com 8 anos com a minha família lá no Japão. Daí eu me formei lá no Japão. Daí depois que eu saí da escola, faculdade, daí depois eu fui para uma escola de mangá. Até nesse momento, até eu entrar nessa escola profissional, eu não sabia nada de desenhar. Até 17 anos eu detestava o meu desenho, né? Que eu não conseguia passar a ideia que tinha na minha cabeça pro papel. Só que, felizmente, eu encontrei com uma pessoa que ele pediu para eu pegar uma pedra, escolher alguma pedra que tá no chão, daí pediu para desenhar. Daí quando eu desenhei, eu consegui desenhar bem real, né? Daí ele adorou, me convidou para participar em um time de desenho. Daí assim que eu fui começando a gostar do desenho, eu fui atrás disso. Depois que eu saí da escola, eu consegui entrar
eu consegui trabalhar no estúdio do mangaka. Daí depois eu continuei 16 anos essa carreira. Olha, e participava de um clube de desenho de escola? Então, como eu estava indo na escola de criar profissional, tinha alguns desenhistas que ia mandando direto para a escola a chamada, né? Que quando falta de assistente, assim, eles mandam para revista ou para escola, assim, que está querendo algumas pessoas. Nossa, anuncio procurando. Olha que interessante. Então, só que daí nesse momento, a maioria das pessoas já conheciam o nível desse desenhista, que era o Tetsuo Hara. Daí por isso que a maioria das pessoas não ia atrás, né? Porque conhecia o nível. Só que como eu não sabia, eu fui atrás. Daí eu desenhei assim, um desenho para mandar pro teste, daí eu consegui passar. Daí assim que começou a minha carreira, né? Então, antes de você mandar, você não conhecia o Tsuhara. Então, o personagem, até eu já via no cartaz, na revista, só que eu nunca vi, nunca parei para ver. Para mim, o que era mais engraçado, que assim, depois que eu consegui passar o teste, eu entrei lá, eu fiquei sabendo que ele ia começar a nova editora, que ele que tava gastando dinheiro para construir a editora nova, né? Daí nessa editora tinha um desenhista que eu adorava, que era o meu sonho. Então, daí depois que eu fiquei sabendo que ele também era um sócio dessa empresa, e o desenho que eu mandei de teste era o desenho desse desenhista. E esse desenhista era o rival do Tetsuo Hara. Depois que eu fiquei sabendo. O de Otsukasa? Isso mesmo. Ah. Daí parece que o Tetsuo Hara, quando ele viu o meu desenho, ele deu uma risada, né? Será que ele sabe que o Hojo Tsukasa é o rival do Tetsuo Hara? Daí mesmo assim, esse cara me mandou esse desenho? Chamou atenção, então. Eu acho que né? É sorte, né? Acabou sendo uma boa estratégia, né? Dar um tapa na cara pra ver se ele te olha. Pra mim, eu adorei, né? Porque depois que eu consegui entrar, eu comecei a gostar do desenho do Tetsuo Hara e também eu consegui conhecer o desenhista que mais eu adorava. Você não sabia que a fama que tinha um nível muito alto e pessoas se afastavam de trabalhar. Mas e aí, como foi quando você trabalhou com ele? Você sentiu assim na pele esse nível alto? Foi muito puxado? Pra mim, pode ser que se eu já tivesse experiência, pode ser que até eu também não ia conseguir enfrentar direito. Por isso que pra mim também isso era uma sorte, que eu não sabia. Eu comecei de zero. Por isso que foi mais fácil de eu começar a absorver. E foi mais fácil de eu criar uma emoção no meu coração, para eu começar a gostar de aprender. Então já era outra sensação de aprender dentro da escola. Como é serviço, Olá. e também eu tinha que tomar cuidado. 3 meses, eles estão vendo, né, se eu consigo servir lá ou não. Se eles imaginam que eu não vou servir no trabalho deles, eles iam cortar. Só que eu não fui sendo cortado. Então por isso que também eu acho que eu consegui ir acompanhar até 16 anos. Nossa. É interessante, assim, pra nós, assim, brasileiros, principalmente quem quer trabalhar com mangá, né? Saber da sua experiência, como foi entrar pro mercado, ainda mais trabalhando com um cara igual o Hara Tetsuo, né? Que é um cara que fez mangás mais reconhecidos do meio, assim, né? Então, eu queria saber, assim, o que você acha que seria um diferencial assim, para um brasileiro poder trabalhar, fazer? O que você acha que é necessário para um brasileiro ser assistente ou trabalhar para um mangaka? Então, para mim, isso com certeza eu acho que depois que eu voltei para cá, ficou mais forte esse pensamento. Que para mim,
sabe, qualquer pessoa, quando a pessoa começa a gostar do que tá fazendo, começa a prestar atenção do que tá fazendo e criar uma emoção forte, qualquer pessoa consegue se virar. O que é importante é não desistir no meio do caminho. Porque eu acho que em qualquer profissão, assim, tem uma parte bem ruim, que a gente tem que conseguir se adaptar. Tem coisa que precisa de experiência. Só que quando as pessoas japonesas, é um exemplo, né? As pessoas japonesas, quando pede uma experiência com nível alto, significa que eles já estão vendo e imagina que você tem essa experiência. Então, sabe, eu acho que é outro jeito de enxergar. Assim, depois que eu voltei pra cá, depois que eu comecei a ensinar, eu fui criando um personagem meu, né? Que eu quero passar a minha experiência, o meu pensamento, para cada pessoa conseguir se tornar um profissional. E com isso, cada pessoa, quando eles começam a desenvolver do seu jeito, eu acho que eles conseguem abrir o seu próprio caminho. Porque eu também, eu acho que eu sou um tipo dessa pessoa, né? Nossa. E como professor, você trabalhando seus alunos e tal, você sente que tem alguma coisa assim que os brasileiros têm alguma falta ou precisam aprender assim, não aprendem no Brasil? No Brasil, eu acho que, sabe, como ainda não tem o mercado de mangá, falta de mexer no mangá, encontrar com o mangá, ler o mangá mesmo, né? Então, o que Sim. falta, eu acho que é só isso. Porque que nem o mangá no Japão é que nem o futebol. Como tem o mercado de mangá, todo mundo tem uma chance de conseguir se tornar com a própria esforço. Quem já estudou, quem já desenhou, consegue desenhar, consegue ir atrás dessas coisas. E também tem uma chance na frente. Só que aqui ainda falta um pouco, né? Na parte da criação. Eu acho que por enquanto é só isso. Por isso que essas partes que estão faltando, eu quero oferecer para os alunos, para eles mesmos conseguirem criar o próprio mercado. Mangá Brasil, né? Ah, sim. É que eu conheci algumas pessoas que trabalharam de assistente, mas não porque iam trabalhar com mangá. Trabalharam como Arubai, fazia betania, sabe? Esses trabalhos mais simples dos assistentes, né? Então, é até engraçado que aqui as pessoas, alguns mangakas até contratam gente que não tem a menor experiência só pra fazer alguma coisinha assim que só demanda tempo, não precisa de muita habilidade. Então, porque é assim, o lugar que existe mercado, a experiência significa o valor, né? O valor da pessoa. Por isso que quanto mais você contrata uma pessoa que tem valor, do jeito que você tratou essa pessoa consegue até virar uma cópia desse desenhista, se ele quiser. Só que daí ele vai ficar dentro de um nome, né? Dentro de, como que eu falo? O nome do desenhista, ele vai ficar preso. Só que se ele tiver experiência, ele aprende bem as técnicas do desenhista que ele está trabalhando, até ele vai ter uma chance para criar o seu próprio nome. É igual o autor do Bastard, né? Que ele terminou que Maguro Orenjiro, o autor faleceu, né? Porque ele tinha sido assistente, né? Nesse Bastard também, eu já encontrei com esse Insta e eu já pedi pra colocar o meu amigo, né? Daí o meu amigo, ele trabalhou um pouquinho lá com ele. Ah, sim. Só que no nível dele, sabe? No nível e também o estilo da vida dele era muito, muito pesado. Que eles tinham que trabalhar 20 horas todo dia na frente do computador, na época que ele entrou. E daí depois disso, o próprio desenhista, ele começava a jogar game online, né? Daí todo mundo tinha que participar algumas horas, assim, sabe? Daí depois que descansa um pouco e depois logo já começa o trabalho, né? Era esse círculo. E o que era ruim também é que quando ele começou a fazer as obras do computador, no computador é fácil de apagar tudo e deixar salvado e começar de novo. Daí por isso que, sabe, ele queria deixar o seu mangá perfeito. Por isso que tinha uma vez que o meu amigo mesmo falou, né? Que a gente terminou uma história, só que daí depois que terminou, o desenhista começou a falar: eu acho que eu quero mudar a história.
história. Então, daí ele deixou salvado e começou de novo, só que remontou de novo a história. Nossa. Eita, Só que quem tá trabalhando só pelo dinheiro, nessas coisas assim, sabe, cansa, né? O cansaço cai de uma vez. Sim. Então isso que o meu amigo, ele reclamou, né? Ah, sim, deve ser muito, muito estranho, mas isso explica, tudo que você falou agora explica por que Bastard leva tanto tempo pra sair. Você comentou que foram 16 anos trabalhando ao lado do mangaka. E tem alguma história, alguma coisa marcante nesse? Então, na verdade tem um monte, né? Só que, como eu não posso ficar o dia inteiro conversando, eu só vou pegar algumas coisinhas, tá? Então, eu fiquei trabalhando, assim, depois que passou 5 anos, eu acho. Eu acho que é 5 anos. Eu convidei o meu irmão. Eu pedi pro Tetsuhara fazer um teste pro meu irmão, daí ele também conseguiu fazer. Porque, na verdade, em casa, o meu irmão que desde criança ele gostava de desenhar e o nível dele era bom. E também ele queria tentar fazer uma vez, por isso que eu pedi pro Tetsuhara dar uma chance. Daí ele conseguiu passar e ele entrou, né? Então, só que daí depois que a gente trabalhou uns 2 anos assim, daí passou 7 anos. O meu irmão, não sei porquê, ele não conseguiu se adaptar direito lá assim, por isso que ele queria sair, daí saiu. Só que daí ele falou pra mim também eu sair, né? Daí uma vez eu saí do estúdio, só que eu continuei indo, né? Trabalhando mensal pra ele. Só que daí depois de meio ano eu parei e eu fui num outro mangaka que chama Umezawa Haruto. Será que vocês conhecem Haruto Umezawa? Haruto Umezawa? Desenhou Hallelujah Boy, Bremen. Sim. Boy. E quando eu entrei lá, ele tava lançando um título que chama Countach, que é uma história de carro, né? Supercar. Daí eu entrei lá, só que daí lógico que eu fiz o teste e eu consegui passar, né? Só que o estilo dele não combinou comigo, porque o estilo do Tetsuhara era, sabe, se o lançamento era semanal, ele gastava 5 dias para montar a história e usava 2 dias para finalizar 18 páginas, né? Com aquela qualidade a gente tinha que finalizar com 2 dias. Só que eu já acostumei bastante com esse estilo. Só que quando eu fui no outro desenhista, esse desenhista era o assistente do Hojo, né? Hojo Tsukasa. Sim. Daí ele já tem o estilo do Hojo Tsukasa, a vida dele. Ele aprendeu outro esquema, né? Isso. Então, daí o estilo dele era assim, começa 9 horas da manhã, daí a gente trabalha até 5 horas da manhã, daí a gente descansa até 9 horas no próximo dia e começa 10 horas. Daí, no próximo dia, também, né? Até 5 horas da manhã, daí a gente já encaixa nesse círculo, né? De 10 até 5 da manhã. Só que pra mim, eu não consegui continuar desse estilo. Por isso que depois de quase um ano, eu saí e depois eu consegui voltar no estúdio do Tetsuhara. Que daí, eu acho que com essa experiência que eu teve desse desenhista, depois que eu voltei lá, primeira vez que o Tetsuhara ele elogiou o meu desenho. Daí, só de uma vez que ele me elogiou, eu consegui melhorar bastante o meu desenho, meu nível, né? Interessante. E você chegou a trabalhar com alguns outros mangakas? Então, fora disso, tinha alguns mangakas lá fora da editora, que
pedir ajuda, né? Que contratava de 1 dia, de 3 dias, sabe? Ah, sim. Daí eu Quando, acho que... quando aperta, né? Aham, Então, daí eu acho que eu já fui mais de 30, 40 mangakas, né? Ah, Pra nossa. ajudar. Tipo, teve algum com que você trabalhou, algum colega com que você trabalhou que futuramente acabou virando assim um mangaka com a sua própria história, lançando em alguma revista? Tem meu colega que entrou no mesmo dia, que ele já tá trabalhando de profissional. É um mangá de Yankee. Será que entende? Yankee. Não é o Sakura Morita adora. Masanori, não, né? Então, Morita Masanori também, ele era assistente do Tetsuhara, né? Então. Na época do Na época do Hokuto no Ken, né? Hokuto no Ken, isso. Você não chegou a trabalhar junto com ele, não? Então, eu cheguei a trabalhar com o assistente dele, né? Ah, sim. Fora disso, pode ser que tenha algumas pessoas, só que eu não tô sabendo. Só que tem uma pessoa que, quando eu entrei, ele já tava no Tetsuhara, que quando eu saí uma vez do estúdio dele, ele também saiu, e ele agora tá trabalhando lá no estúdio do Berserk, né? Ele ainda continua trabalhando lá de assistente. Mas continua trabalhando? Porque Berserk. Berserk. Então, na revista japonesa, quando ele lança, atrás, na última página, assim, tá o nome dele, né? Então dá pra ver que ele ainda tá trabalhando. Então ele tá trabalhando. Berserk tá sendo produzido. Demora, né? Só que, no caso dele, ele tava falando que o desenhista, ele gosta de fazer 70% de toda a obra, né? Então, por isso sim. que isso demora. E também, ele que é a placa da editora, né? Por isso que a editora não quer cortar ele, né? É que ele é o carro-chefe, né? Na Animal, né? Isso. Isso é um bom ponto de vista. Quando você é o melhor mangaka da editora, você pode fazer o que você quiser, que ninguém reclama, né? Então, só que também tem que tomar cuidado, né? Que assim você também, do jeito que você trata as pessoas, você cria inimigo. Sim. Mas é isso que eu ia perguntar. Quando a pessoa é muito famosa lá no Japão, né? Um mangaka muito famoso, ele pode meio que fazer o que ele quiser. Tipo, o Togashi, tipo, o Kentaro Miura. Mas é assim mesmo, eles realmente podem fazer o que eles quiserem, assim, não tem ninguém puxando a orelha deles. Quando? Sabe, pra eu conseguir responder isso, eu tenho que deixar explicado mais ou menos como que é o sistema da editora de lá. A editora de lá, sabe, quando a gente manda a nossa história e eles aceitam, eles vão colocar não é um assistente, é um editor mesmo, né? Junto com você. Daí ele que começa conversar com você assim e a gente vai montando a história, porque como ele trabalha, ele é uma parte da editora, ele tem que ver a parte da autorização, se pode falar sobre isso, sobre aquilo, e quando acontece alguma coisa, ele que vai atrás do problema. Daí assim eles vão pegando a amizade. Daí com essa amizade assim, que se esse cara, o cara que ele tá apoiando, né, o desenhista, se o desenhista, o nome do desenhista começa a crescer, o nome dele também vai junto. Daí o nível dele vai subindo. Daí, fora disso, ele começa a ajudar outros mangakas também. Daí, se esse mangaka também começa a melhorar assim, a editora convida ele de ser chefe. Daí assim que, com pouco a pouco, ele vai subindo o nível. Só que daí que tá o assunto, né? Que Miura Kentaro, esses desenhistas famosos assim, sempre tem uma pessoa que acompanhou junto com ele. Daí, no mínimo, eu acho que se o editor ele consegue navegar direitinho o desenhista, a editora ele consegue
manter o controle. Só que se o chefe ele fica sempre mudando de pessoa e só o nome do desenhista vai crescendo e não tem ninguém para conseguir ficar no mesmo nível para conversar com ele, pode ser que o desenhista fica muito mais poderoso do que a editora. Nossa. É igual, sei lá, você tem um agente assim, e de repente você, por exemplo, tem um agente que trabalha com uma bandinha, só que o outro artista dele é, sei lá, o Bruno Mars, né? Ele tá trabalhando com o Bruno Mars, ele pode ser muito, muito forte com um artista novato, mas com um cara assim muito famoso ele tem que ter cuidado, porque o cara tem mais poder do que ele, né? Então, porque o poder significa a imagem dele, né? Então, quanto mais ele fica famoso, só colocando o nome dele, qualquer entrevista, qualquer editora, qualquer revista, ele chama a atenção e consegue vender um ponto certo, né? Porque ele já tem um monte de fã. Então, daí por isso que a editora consegue se alimentar também. Só que também não pode deixar muito livre também, né? Tem que os dois tem que conseguir se regular. Só que vem um problema também, né? Que o desenhista, quanto mais ele consegue ficar famoso, significa que ele ficou bem preso dentro do quarto, dentro da casa. Por isso que tem algumas pessoas que não conhecem muito o mundo de fora e ganham poder. Será que dá para entender mais ou menos? Sim, deu para entender. Por isso que, sabe, quem não consegue se comunicar direito assim, imagina que eu consigo fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho nome. Só que ele não sabe que cuidar dele, né? Quando ele passa do limite, pode ser que ele está prejudicando a pessoa. Então, é uma coisa super comum pra gente comum, só que para eles pode ser que tá faltando experiência, né? De comunicação, de encontrar com as pessoas. Por isso que a gente tem que ver direitinho. Interessante. Falando de editor, o editor do Tetsuhara, o Nobuhiko Horie, ele também é muito conhecido, né? Ele foi um dos maiores editores da Shonen Jump, né? Foi o fundador da Comics, né? Ele é bem conceituado também. Você já chegou a conversar com ele? Sei lá, conhece ele? Então, pessoalmente, né? Que sempre quando a gente encontra lá de fora, sabe? Ele como que eu vou falar? Dentro da editora, ele é que nem um dom, sabe? Máfia, um boss da máfia, sim. sabe? Então, e como eu conheço Poderoso chefão. Isso. Então, e como eu conheço desde o início, né? Que o Tetsuhara que começou a editora. Daí, como eu era assistente dele, eu já comunicava, já conversava. Por isso que quando a gente encontra lá de fora, ele só levanta a mão e fala, daí a gente já cumprimentava, sabe? É mais ou menos assim, né? Sim. Aliás, falando nessa questão de conhecer pessoas, você, se eu não me engano, espero que eu não esteja errado falando besteira, mas que quando o nosso mangaka Max Andrade foi ao Japão, você tava lá? Viu ele? Quando ele visitou lá no estúdio, eu tava lá, né? Que nesse momento eu tava trabalhando de subchefe do estúdio lá, e daí ele veio cumprimentar. Não, veio cumprimentar o mangaka, né? Só que como eu tava trabalhando, eu não consegui conversar com ele nesse momento. E também era na época que eu tava começando a sair de lá. Eu tava preparando as coisas pra sair, né? E daí, depois que eu voltei pra cá, que
o dono da minha escola, né, o Fábio Shin, ele ficou sabendo e pegou o contato dele e chamou na nossa escola. Daí, nesse momento que a gente se reencontrou, a gente encontrou de novo e eu consegui falar com ele, né? Olha só. É interessante, né? Porque o Max, ele foi pra lá por causa do Silent Mangá, né? Que é um concurso de mangá internacional que é feito exatamente pela editora onde você trabalhava, né? É. Olha. E ela é dominada por brasileiros, né? Praticamente todos os vencedores das últimas edições aí tá sendo brasileiro ou tem menção nas posições mais altas, né? Então, sabe, por isso que eu queria aproveitar a minha experiência, que eu até tenho no meu curso, né? Que o meu curso eu vou ir ensinando as técnicas e dentro do curso eu vou pedir para os alunos tentar participar nessa competição. Que daí, sabe, se eles conseguirem passar, eles vão começar. Não, primeiro vai ganhar o prêmio, que é o dinheiro também, e também ganha uma viagem para o Japão, ida e volta. E se conseguir ficar no primeiro lugar, até ganha uma vaga de um lançamento do mangá deles. Então, e como eu sei as regras do concurso e também eu também já vi alguns, né? O que foi mandado lá. Daí eu sei o certo ponto de visão, né? De cada desenhista que vai selecionar. Por isso que quem participa no meu curso